Incentivar a leitura de forma criativa, estimulando o imaginário infantil, dar oportunidade de aprendizado e construção do saber. Hoje a gente vai conhecer o Contação de Rua e a Casa dos Contos, duas iniciativas que fazem a Paraíba que dá certo. Comigo pra contação, histórias de montão. Vem comigo pra contação. O projeto tem 2 anos e meio e vem levando um pouco de cultura, educação para praças e ambientes públicos aqui em João Pessoa. A coordenadora do projeto é Dani Daniele. Como é que surgiu essa história? A nossa história já é uma contação de história, porque o projeto surgiu no quintal da minha casa, em que eu e Valéria, que é a coordenadora junto comigo, a gente resolveu levar os filhos e os amigos dos nossos filhos para uma contação de história no quintal, sabe? Super informal. Só que as crianças pediram, vamos fazer de novo, e de novo, e de novo, e cada vez que a gente fazia, eles traziam mais pessoas. Até que um dia eu olhei para o lado assim, aí tinha um homem bem barrigudão deitado no meu sofá, e eu falei, não, eu acho que está na hora da gente levar isso para a praça, e porque estava também assim, muitas pessoas dentro da minha casa, vamos levar para a praça. Foi a ideia até da Valéria, Dani, vamos fazer lá na praça, acho que as crianças vão até gostar mais. E quando a gente levou isso para a praça, com tantas cores, músicas, aí foi só chegando mais pessoas e aconteceu. Na verdade, a contação da rua aconteceu sem a gente nem esperar que fosse virar hoje o que ela se transformou, porque assim, ela já é uma tradição na Praça da Paz, nós estamos lá muitos sábados, não todos os sábados, mas muitos sábados nós estamos lá às 4h30 da tarde, fazendo esse projeto, esse trabalho gratuito. As crianças são muito abertas, né? Elas gostam dessa novidade, elas gostam de histórias e quando vem assim nessa forma representada por bonecos, muitas cores saem dos livros para fora, né? Então Você falou uma coisa importante. Tem como não chamar a atenção e não chamá-las. Isso. Né? A contação de história é uma forma de incentivo à leitura muito rica, porque quando um contador conta a história, a criança quer saber aonde é a casa dessa história, porque toda história tem uma casa e a casa é sempre o livro. Então eu vou contar uma história, eu falo o nome do autor. Muitas vezes eu levo até o livro, essa história vai sair daqui. Então depois não tem a Daniele para contar, mas tem a mãe em casa para contar, o pai, tem o livro para a criança ler. Então a melhor forma de incentivar a leitura numa criança realmente é contando histórias para ela. Era uma vez um mosquito chamado Frederico. Ele se achava o mosquito mais esperto da floresta. Só porque ele sabia voar bem rápido, para frente, para trás, ele dava cambalhotas e se achava o espertão. Como é que vocês se reúnem, decidem que temas vocês vão abordar? Porque cada história tem uma temática sempre levada e relacionada à educação, né? Principalmente. O nosso principal objetivo é o encantamento. Todas as histórias trazem em si, alguns pontos educativos trazem, mas o nosso principal objetivo como contador de história é encantar. Então lá dentro, se por exemplo na história que a gente contou há pouco, do mosquito Frederico, fala para usar as palavras mágicas, mas a gente não quer ensinar isso não, a gente quer que ela ame essa história. Se ela vai usar, vai ser melhor ainda. E como a gente escolhe os títulos? A história tem que agradar primeiramente ao contador. Então, quem vai contar? Se for eu que for contar a história, eu tenho que amar aquela história. Peguei o livro, gostei daquela história, então eu escolho ela para contar. E como moramos todos na mesma rua, e por isso se chama Contação da Rua, nós nos reunimos em casa, comendo uma pizza, fazendo um lanche, sempre de uma forma bem descontraída. E são quantos integrantes? São 8 pessoas. Algumas não puderam vir, como a Maria, que é a cantora, e ela também é violonista, violinista. Tem a Liz, que é percussionista, tem a Melissa, que também faz o fantoche junto com o Paulo, tem a Catarina, que é outra bailarina. Então a gente sempre vai agregando, e sempre pessoas da mesma rua. A gente descobriu vários artistas na mesma rua, isso foi bem interessante.
para o projeto. E hoje vocês trabalham só com isso? Tem incentivo, apoio? Sim. Como é que vocês estão agora? Não, a única que está totalmente dedicada ainda sou eu. E agora também o meu filho Paulo, que é quem faz o Rafa, está totalmente dedicado à contação. Mas Valéria já tem outro trabalho, os outros componentes têm algumas outras atividades que eles estão envolvidos. A gente é um trabalho sem fins lucrativos, né? É um trabalho autônomo, é um trabalho, como se diz, a gente desenvolveu, a gente não tem por enquanto incentivo. Porém, nós entramos com 2 projetos e começaremos a partir do próximo mês a receber o incentivo tanto do Estado quanto do governo, do Estado e do município, porque nós fomos aprovados em 2 projetos de incentivo à cultura. Então agora vamos atender outros municípios da Paraíba, vamos atender muitas escolas públicas, o que é muito bom, né? Porque a gente vai levar a contação de histórias para onde ela tem que estar, perto das crianças. Então, além das praças, brevemente vai chegar às escolas públicas. Vocês também já fizeram apresentações, inclusive em presídios? Já. Fazem 2 semanas que nós visitamos o presídio de Sapé, que tem um projeto de ressocialização riquíssimo, que trabalha com arte, com música, com vários outros tipos de arte mesmo. Então, tem um grupo de samba lá dentro, tem uma parte onde eles só produzem artesanatos de barros, é riquíssimo. Então eles chamaram a gente para fazer essa apresentação e os presos, as pessoas todas lá de dentro, inclusive quem trabalha, nos acolheu de uma forma linda. Foi uma experiência muito, muito rica que nós tivemos e queremos repetir. E como é que é estar do lado de cá e enxergar os olhinhos, a alegria, né? A participação? As crianças, elas demonstram tudo, né? Tudo. Isso é fantástico, porque também tem 2 lados isso. Que, às vezes, a gente prepara uma história achando que ela tá maravilhosa. Quando a gente chega na praça, aí a criança... Porque você tem que ter essa sensibilidade como contador. Você não é um ator que chega com o texto pronto, vamos falar isso e pronto, vai até o final. Não. O contador precisa dessa troca com a criança. Se não tá agradando, muda. Tira aquela história, coloca outra. Isso acontece. E o nosso maior pagamento é realmente esse. É ver o olhinho da criança brilhando, é ver o sorriso, é ver a participação dela, é ver a interação com o contador, com a equipe toda da contação. Isso é muito rico. Porque no momento em que a gente vive, que as crianças são tão ligadas, né, a computador, a redes sociais, de repente vocês também têm que entrar um pouquinho nessa para contar suas histórias, né? Trazer um pouquinho esse contexto que eles vivem em casa ou na escola para a rua, né? A gente faz as 2 coisas, os 2 caminhos. Tem uma história nossa que é autoral, que a gente fala de um menino que não gosta de tecnologia, que gosta só de ir para a rua, de jogar futebol. É a história do Nelson, é bem interessante, as crianças gostam. Então a gente mostra, ó, tem outra realidade também. E ao mesmo tempo a gente busca algumas crianças que estão na internet, porque a gente tem material disponível gratuitamente lá. Então, como é isso? A gente desenvolve um trabalho que é a Vitrolinha da Rua. É um trabalho de contação de história em áudio. Vai englobar aquelas crianças que gostam de ficar no computador e vai englobar também um outro tipo de público muito importante para a gente, que são as crianças cegas. Então, elas não podem, ou às vezes têm uma dificuldade de acesso à praça. Mas com a Vitrolinha da Rua, elas têm todo esse conteúdo, só que em áudio. Então é poesia, música, contação de história, gratuitamente para ser baixado na internet. Tá na hora de brincar, vem-se embora, dançar, rodando sem parar. Ninguém pode descansar. Todos juntos nessa roda, todos juntos nessa roda, não demora. Eu sou o Rafa. No próximo bloco você vai conhecer um pouco mais sobre mim e sobre a contação de histórias. Aqui no Paraíba que dá certo! Na rua, é contação da rua.